É a série Igreja no que cremos, quem somos, o que fazemos. Hoje é a nossa última mensagem que nós tratamos nessa parte que é o que cremos, né? Quais são os fundamentos da nossa fé. Então nós já decorremos aqui, essa é a 8ª mensagem. Nas 7 mensagens anteriores, nós já falamos sobre a Escritura Sagrada, que é o fundamento principal da onde nós tiramos todas as doutrinas, da questão da inerrância da Bíblia, da suficiência da Bíblia, enfim. Nós entendemos aqui quem é o objetivo da nossa fé, que é Deus, que se revela em Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Falamos sobre a obra de Deus, toda a criação, como Deus criou todas as coisas, perfeito, na sua bondade, na sua misericórdia, na sua graça. Falamos da queda, do pecado, como que o pecado e a morte entrou no mundo por conta do pecado humano mesmo, de Adão e Eva, e como que essa natureza pecaminosa passou para cada ser humano e as consequências desses pecados, não só do pecado de Adão, mas dos nossos próprios pecados do dia a dia que nós também cometemos. Falamos da salvação em Cristo Jesus, o Deus que se fez homem, que viveu entre nós, levou sobre si os nossos pecados, morreu a nossa morte para que nós tivéssemos vida e nos livrássemos desse peso, dessa escravidão que o pecado nos trancava. Jesus então veio para oferecer a salvação. Essa salvação é pela graça somente, e uma vez salvo pelo Senhor Jesus não só nos liberta do pecado, do poder do pecado, mas Ele também dá sobre nós o seu Espírito Santo e condições daquilo que nós chamamos de graça capacitadora para viver em santificação, em maturidade cristã. À medida que nós vamos caminhando, conhecendo cada vez mais Jesus, conhecendo o Evangelho, nós vamos cada vez mais amadurecendo espiritualmente, e a tendência é que nós buscamos a santificação. Falamos sobre ser igreja, a importância de sermos uma comunidade de fé, onde nós somos o corpo de Cristo aqui na terra, que nós continuamos a missão de Jesus, munidos por esse Espírito, fortalecidos por esse Espírito, impulsionados pelo Espírito Santo. Nós continuamos essa missão que Jesus tem para nós. E falamos também, e agora nós vamos encerrar essa parte das mensagens falando sobre o reino de Deus e o fim de todas as coisas. Se nós somos chamados enquanto igreja do Senhor para proclamar esse Evangelho, impulsionados por esse Espírito, capacitados por esse Espírito a viver em santidade e espalhar essa mensagem ela tem um quê de reino. Nós precisamos entender o que é o reino de Deus, o que compreende ser o reino de Deus e como nós fazemos parte desse reino. Nós não podemos misturar igreja com reino. O reino está para além da igreja. A igreja faz parte do reino, mas o reino é além da igreja. Então o objetivo nosso hoje é tentarmos estabelecer um pouco do conceito de reino de Deus, continuando nessa ideia de santificação, de pertencimento ao corpo de Cristo, de missão. Mas também vamos falar agora o fim de todas as coisas. E geralmente quando nós pensamos no final de todas as coisas, eu não sei você, mas geralmente a gente pensa em tragédia. Se eu perguntar, eu não fiz essa pergunta, eu poderia ter perguntado. Quando você ouve a palavra Apocalipse, o que você entende? E geralmente a primeira sensação que nós temos é de catástrofe, é de destruição, é de fim de todas as coisas de uma maneira bizarra ou enfim, de uma maneira final, né? E uma preocupação. Mas o livro de Apocalipse e o fim de todas as coisas, para nós enquanto cristãos, para nós enquanto igreja, para nós que temos Jesus no nosso coração, ele precisa ser um fim de esperança. Ele precisa ser, nós precisamos olhar para o final de todas as coisas e mudar esse sentimento de destruição, de tragédia, enfim. Nós precisamos olhar para o fim de todas as coisas
com um olhar de esperança. O meu objetivo hoje não é causar em você algum tipo de especulação para você ter que sair daqui arrancando os seus cabelos. Meu Deus, o mundo vai acabar, o que vai acontecer, como é que vai ser, quando que vai ser? Pelo contrário, meu objetivo é que todos nós saímos aqui olhando com a certeza de que o mundo vai acabar, de que as coisas vão ter um fim, mas o fim não é o fim. O fim não é o fim. Para nós que cremos em Cristo, há esperança. Nós ressuscitaremos, vamos falar junto com mais calma depois. Cada ponto, a terra se renovará, nós ressuscitaremos. O Cordeiro, Jesus, reinará sobre todas as coisas. Eu quero, para dar o pontapé inicial, ler com os irmãos esse texto de Apocalipse, capítulo 21, versículo do 1 a 8. O capítulo 21 inteiro resume para nós todo esse drama do fim. Mas eu separei esse texto, aliás, o livro de Apocalipse inteiro não fala sobre o fim, mas eu separei esse texto porque ele é interessante para nós. Vamos ver. Então vi um novo céu e uma nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra tinham passado, e o mar já não existia. Vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, preparada como uma noiva adornada para o seu marido. Ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia: agora o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais ele viverá. Eles serão os seus povos, o próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. Ele enxugará dos olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Aquele que estava sentado no trono disse: estou fazendo novas todas as coisas. E acrescentou: escreva isso, pois essas palavras são verdadeiras e dignas de confiança. Disse-me ainda: está feito. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. A quem tiver sede, darei de beber gratuitamente da fonte da água da vida. O vencedor herdará tudo isso, e serei o seu Deus, e ele será meu filho. Mas os covardes, os incrédulos, os depravados, os assassinos, os que cometem imoralidade sexual, os que praticam feitiçaria, os idólatras e todos os mentirosos, o lugar deles será no lago de fogo que arde com enxofre. Essa é a segunda morte. Fiz questão de trazer esse texto porque, ao falar do fim de todas as coisas, a gente vai falar. Aqui só uma introdução, só para tentar aguçar um pouco aí a sua curiosidade. Ao falar do fim de todas as coisas, nós precisamos abordar um tema que é o destino final de todos nós. Ou um destino de glória, de alegria, e o texto gasta bastante informação para dizer como alegre será, ou um destino trágico, com um lago de fogo que arde em enxofre. Mas geralmente quando se fala, ou não se fala mais no inferno, a maioria das igrejas, boa parte das igrejas, pouco se fala no inferno. Ou geralmente quando se fala, a sensação que as pessoas têm de um Deus sádico que não vê a hora de punir os pecadores e colocar eles lá no fogo e ver todo mundo queimar, e todo mundo como se fosse um Deus cruel que tem interesse nisso daí. Mas se a gente ler com calma o texto, eu fiz questão de trazer o texto e a gente ler com calma, porque o texto gasta bastante tempo afirmando, e ele diz: a quem tiver sede, darei de beber gratuitamente da água da vida. Tensão total do texto de Apocalipse é dar esperança para aquele que crê em Cristo. Não é de causar medo do inferno, não é de causar pavor do inferno, o calafrio com relação ao inferno, mas pelo contrário, é de dar fonte de esperança, porque quem tiver sede vai beber gratuitamente da água da vida, e a esse que beber da água da vida vai herdar tudo isso, e Deus será o seu Deus e ele será o seu filho. Isso é o ponto principal para nós.
Tudo bem? Então é só o start aqui para a gente começar. Mas antes de falarmos do Apocalipse, vamos falar sobre o reino de Deus. A gente já tem comentado, tanto nas mensagens ao longo desse tempo que nós estamos aqui, quanto principalmente nos grupos, sobre a questão do reino, sobre a dinâmica do reino. Então eu vou passar rapidamente, porque eu creio que os irmãos já estão acostumados com essa ideia. O reino de Deus, ele já foi inaugurado, mas ele ainda está por se consumar, o que a gente chama na teologia do já e ainda não. Nós já vivemos o reino, mas esse reino ainda está por vir. Jesus, quando ele iniciou seu ministério, lá em Marcos 1,15, ele disse: o reino de Deus está próximo. Em outra versão diz que o reino de Deus é chegado até vocês. Ou seja, Jesus inaugura o reino. Com a vida de Cristo, o reino foi iniciado e Deus começou a restaurar todas as coisas. É interessante que para os apóstolos, e isso tem que ser verdade para nós, eles já viviam os últimos dias. Quando Pedro, o tempo de Pentecostes, o Espírito Santo é derramado, quando Pedro vai então pregar para aquela multidão, e ele associa a profecia de Joel, que nos últimos dias Deus derramaria seu Espírito sobre toda a carne, e Pedro então fala: olha, o que o Joel profetizou lá nos últimos dias está se cumprindo hoje, há 2000 anos atrás. Então, desde então, nós, igreja, nós, cristãos, aliás, o mundo, tem vivido os últimos dias. Os últimos dias já começaram, o reino já foi inaugurado. Contudo, entretanto, todavia, ainda não cabalmente. Ainda há algo para se cumprir. O reino já está cumprindo, já começou, mas ainda há algo para se revelar, que é o domínio de Cristo sobre todas as coisas. Então nós vivemos uma tensão do já experimentamos o reino, mas ainda aguardamos a sua plenitude, quando de fato, o que nós vamos falar em pouco, Jesus voltará, Jesus virá uma segunda vez, e aí sim o reino se concretizará. O Franklin Ferreira tem uma frase que diz: o crente já está na era escatológica. O que é escatológica? Escatologia. Isso, doutrina dos últimos dias, dos últimos tempos, do fim de todas as coisas. Era escatológica, quando o Frank está falando aqui, o crente já está na era escatológica, ele está falando, o crente já está nos últimos dias, já está vivendo o tempo dos últimos dias, tudo bem? Então o crente já está na era escatológica, mas ainda não está no seu estado final. Ele vive nos últimos dias, mas o último dia ainda não chegou. Então nós estamos nos últimos dias, mas não no último dia, né? Estamos vivendo os últimos dias há 2000 anos atrás. Talvez pare para pensar, mas que últimos dias cumpridos? Mas é dentro da soberania, da graça do nosso Deus. O que é o reino de Deus? É o governo soberano de Deus sobre tudo. Apocalipse 11:15 diz: o reino do mundo se tornou de nosso Senhor. O reino não é apenas um lugar, é o domínio soberano de Deus sobre toda a criação. Ele vai além das fronteiras da igreja e ecoa sobre as nações, abrangendo a evangelização e a responsabilidade social. Para os que não creem, o reino permanece encoberto, mas um dia todo joelho se dobrará diante do rei. O reino de Deus é o reinado de Deus que invade a história, Jorge. Eldon Latt fala isso aí. É o reinado de Deus que invade a história. Então nós, como igreja aqui, nós pertencemos ao reino. O reino abrange muito mais. Aliás, nenhum governo, nenhum presidente, nenhuma autoridade no mundo está fora do controle de Deus, está fora da soberania de Deus. Deus estabelece tronos, Deus estabelece governos e autoridades. É difícil para nós talvez compreendermos tudo isso, mas Deus em sua soberania, você fala: pastor, como assim? Tem aquele homem lá, não sei, naquele canto lá da África, naquele canto lá não sei do que é tão mal. Na Coreia do Norte, por exemplo, o que persegue os cristãos. Por que foi Deus que estabeleceu? A Bíblia diz que Deus estabelece autoridades. Ele é o rei das nações, e em seu governo Ele permite
Ele permite em sua graça. Nós não compreendemos os caminhos de Deus. Nós não entendemos os caminhos de Deus. Pessoal, se Deus fosse como a gente, falasse, não, agora eu vou colocar só os bonitinhos, né? E só os certinhos. Não tem só certinho. Não tem só bonitinho. Nós não somos bonitinhos, certinhos, corretinhos sempre. Mas Deus, em sua graça, Ele que estabelece, e Ele sabe o rumo que a história está indo. Vai ter guerra, pastor, olha, a gente vai falar de fim de todas as coisas, né? Então está tendo guerra lá, isso quer dizer que a gente está vivendo o fim. Não, não necessariamente. É um sinal. Mas a gente não, irmãos, eu quero já de antemão já estabelecer aqui para nós. Nossa ideia aqui não gera nenhum tipo de especulação. Não precisamos disso. De ficar especulando que vai ser amanhã, vai ser depois, fazendo a conta e tentando descobrir sinal e tentando associar a profecia bíblica. Estourou uma bomba lá em Israel, peraí, tem uma profecia aqui. Não, queridos, vamos viver no dia olhando, atentando. Os sinais da volta de Jesus, eles servem para a gente olhar para nós, para a gente vigiar. Eu estou adiantando um pouco a mensagem, mas a ideia é que Deus governa sobre tudo e sobre todos. Seu reino não tem fim, não tem limites. E Deus está no controle da história. Nada na história, a Segunda Guerra Mundial, nada na história, terceira possível, nada na história escapa ao domínio e controle do nosso Deus. Ok? Tudo bem? Agora sim, vamos falar sobre as últimas coisas, começando justamente pela volta de Jesus. Cristo voltará, real, glorioso, de uma maneira inesperada. Cristo voltará pessoalmente. Jesus, esse texto de Atos, se esse Jesus, os apóstolos falam, o anjo, quando ele aparece para os apóstolos na ascensão de Jesus está subindo aos céus, e os apóstolos estão lá boca aberta. Imagina, você tenta imaginar a cena, os apóstolos lá boca aberta vendo Jesus subindo nas nuvens, e aí de repente aparece um anjo e fala, olha, esse Jesus que vocês viram subindo virá do mesmo modo. Ou seja, Jesus voltará. Isso não é um símbolo, não é simbólico, é real, é visível, é histórico. Vai ter um dia na história que Jesus vai, da mesma maneira que ele subiu, que ele foi assunto aos céus, ele há de vir entre as nuvens. Mateus 24:30, esse texto acho que eu separei, está aqui. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as nações da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo nas nuvens do céu com poder e grande glória. Aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todas as nações, todos os homens, todas as pessoas verão o Filho do Homem vindo nas nuvens com poder e grande glória. Então, o retorno de Jesus será em glória. O Cordeiro voltará como Rei, Juiz e Senhor. O texto de Apocalipse 19, 11 a 16, que diz: eu vi o céu aberto, diante de mim um cavalo branco, cujo cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro. Ele julga e guerreia com justiça. Seus olhos são como chamas de fogo. Em sua cabeça há muitas coroas, um nome que só ele conhece, ninguém mais. Está vestido com um manto tingido de sangue, e o seu nome é a palavra de Deus. Os exércitos dos céus o seguiam, vestidos de linho fino, branco e puro, e montados em cavalos brancos. Da sua boca sai uma espada afiada, com a qual ferirá as nações. Ele as governará com cetro de ferro. Ele pisa o lagar do vinho, do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. Em seu manto e em sua coxa está escrito este nome: Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Jesus então voltará como esse Senhor, Juiz, Rei. A volta de Jesus é inesperada. Mateus 24:44, aqui embaixo. Assim também vocês precisam estar preparados, porque o Filho do Homem virá numa hora em que vocês menos esperam. Então, aquilo que eu estava falando, não adianta a Bíblia tem uma série de sinais sobre a volta de Jesus. Mas não adianta a gente ficar fazendo especulação e tentando ligar um ponto e fazendo conta, como já se foi feito muito na teologia. Pessoas tentavam algum tipo de
profecia, e interligavam aquilo, e associavam, e faziam conta para tentar descobrir. O texto bíblico é muito claro: Jesus vai vir numa hora que ninguém está esperando, hora que a gente menos esperar. Aliás, não sei se você já se atentou para essa verdade, mas pode ser que para você ou para mim, Jesus volte amanhã, ou hoje, né? Pode ser que eu saia, Deus o livre, que eu vou bater na madeira, Deus o livre, eu atravesso a rua aqui, pode acontecer? Sim. Atravessa a rua aqui e um caminhão, um ônibus, sei lá, e para mim Jesus voltará. Jesus voltará de uma maneira que menos espera, mas um dia, assim, estou falando, claro, falando de uma maneira pessoal, mas no geral, Jesus vai voltar de uma maneira, num dia que ninguém está esperando. Então não adianta a gente se descabelar e fazer conta. Todo início de ano geralmente é assim: acontece algum evento, aconteceu um tsunami, sei lá na onde, todo mundo começa, é o apocalipse, e vamos fazer aqui, vamos se desesperar, e vamos procurar uma caverna. Não, calma. Primeiro que se for apocalipse, meu irmão, você tem que se alegrar e ficar feliz, Jesus está voltando. Segundo que não dá, a gente não vai saber quando que Jesus de fato vai voltar. A questão é, nós precisamos estar preparados, vigiando. Isso nos chama de vigilância, santidade e prontidão. Cristo voltará para introduzir a era vindoura, ressurreição dos mortos, arrebatamento dos vivos e o juízo final, confirmando o grande triunfo do Senhor Jesus sobre todos os poderes malignos. Deixa eu também já não criar algum tipo de expectativa sua com relação a alguns pontos da escatologia, da doutrina das últimas coisas, que não são fechados ainda por teólogos. Mesmo pode ser que alguns pastores pensam da mesma fé e ordem. Pode ser que alguns pastores pensem de alguma maneira, outros pensam de outras, e isso é extremamente normal. O que eu estou querendo dizer? Está complicando, né, pastor? Está mais difícil do que... Tem alguns pontos, por exemplo, eu falei aqui do arrebatamento. Tem alguns pontos dentro da teologia das últimas coisas que falam: o arrebatamento vai acontecer antes da tribulação. Outros acreditam que o arrebatamento vai acontecer depois. Outros acreditam que o arrebatamento vai acontecer no meio. Eu não vou tratar, meu objetivo aqui não é tratar esses pontos que podem ser divergentes. Que pode ser que eu tenha uma opinião sobre, eu acho, por exemplo, eu acho que o arrebatamento vai acontecer antes. E pode ser que um irmão fulano, acho que o arrebatamento vai acontecer depois. Nós somos irmãos do mesmo jeito, isso não vai ferir a nossa fé. Então é nesse sentido que eu estou querendo dizer. Nós estamos fechando aqui como igreja o que nós queremos. Então aquilo que nós queremos, eu estou colocando aqui aquilo que é ponto fechado. Nós cremos que Jesus voltará. Tudo bem? E o milênio, pastor, eu já vi falar do tal de milênio, né? Que vai ter 1000 anos. É literal, não é literal? Tem anos de teologia que discute isso. Eu não vou entrar nesses pontos porque não é interessante para nós. O que é fechado para nós é: Jesus vai voltar. Vai ter um juízo final, a gente vai falar já. Os mortos ressuscitarão. Vai ter a separação entre os salvos e os não salvos. E nós vamos viver, creio, espero em Deus que todos nós vamos viver em glória com o nosso Senhor nos céus. Tudo bem? Tranquilo? Ou se você tiver uma dúvida, pastor, eu queria tanto uma dúvida sobre o milênio e tal, você pode, guarda ela no seu coração aí. A gente pode conversar um outro momento, tá? Você pode me chamar, fazer um almoço para mim, eu vou ficar muito feliz de compartilhar sobre o milênio com você, sobre o arrebatamento, a grande tribulação. A gente pode conversar muito sobre isso, desde que haja um almoço, um café pode ser, um sorvete, tudo bem, já não sou tão caro assim. Terceira parte da nossa mensagem que nós precisamos, então assim, ponto passivo para nós com relação ao fim de todas as coisas, que nós não abrimos mão, é de que Jesus voltará de uma maneira inesperada, em glória, e que vai ser algo visível, que todos vão ver. Isso nós não abrimos mão da nossa fé. Jesus vai voltar. Tem algumas pessoas, algumas igrejas que acreditam que, tipo assim, todas as coisas vão melhorando, ao ponto de que vai virar um céu aqui. Não, Jesus vai voltar. É um ponto para nós, e se nós não abrirmos mão, vai ter um dia na história, de uma maneira inesperada, que Jesus voltará. E quando Jesus voltar, nós também cremos que todos ressuscitarão.
João 5, 28 e 29 diz: não fiquem admirados com isso, pois está chegando a hora em que todos os que estiverem nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Os que fizerem o bem ressuscitarão para a vida, os que fizerem o mal ressuscitarão para serem condenados. A morte não é o fim, haverá ressurreição corporal para toda a humanidade. O texto de 1 Coríntios 15, 42 diz: assim será com a ressurreição dos mortos. O corpo que é semeado é perecível, ressuscita imperecível. É semeado em desonra, ressuscita em glória. É semeado em fraqueza e ressuscita em poder. É semeado um corpo natural e ressuscita um corpo espiritual. Se há corpo natural, há também corpo espiritual. Paulo vai dizer nessa carta aos Coríntios que se nós não cremos na ressurreição, vã é nossa fé. Então é ponto chave para nós, ponto crucial para nós, que haverá ressurreição e todos ressuscitaremos, tanto os salvos para a vida quanto os ímpios para a condenação. Os corpos dos redimidos serão incorruptíveis, aquele texto que nós lemos fala isso, livres da decadência, glorificados, transformados à semelhança de Cristo, poderosos, aptos para a eternidade. Então vai ser um corpo melhor do que o corpo que nós temos hoje, graças a Deus. Eu não sei de precisar como que vai ser, se a gente vai manter essa aparência física que nós temos hoje. Será que algumas pessoas vão emagrecer, outras vão engordar? Não sei, a Bíblia não fala isso. Eu espero, desculpa. Eu espero que assim, provavelmente tudo vai ser muito bonito, né? Porque não vai ter mais morte, não vai ter mais doença, né? Então provavelmente não vai ter mais obesidade, colesterol, não vai ter nada disso. Então eu espero em Deus que quando nós ressuscitarmos em glória, nosso corpo vai ser transformado e todos nós. É um detalhe interessante também na ressurreição, que nós podemos dizer aqui, não está no estudo, mas é interessante, não vai ter olhar sexual, no sentido de desejo, de fim, porque nós seremos, a Bíblia diz que nós seremos como os anjos, e os anjos não têm sexo. Tudo bem? Tranquilo? A Bíblia fala que não casa nem dá em casamento. Não se casa nem dá em casamento, exatamente. E serão como os anjos no céu que não casam e não se dão em casamento. Então você não vai, peraí, eu vou aqui ficar mais bonita por vizinho, não, vai ficar bonito para Deus. Todos nós ressuscitaremos para a glória do Senhor, olhando aqui para os salvos. Esse texto nós lemos. Outro ponto importante para nós, quando nós pensamos no fim de todas as coisas, Jesus vai voltar de maneira gloriosa, inesperada, visível para todo mundo. Todos ressuscitarão, tanto para a salvação quanto para a condenação, e haverá um juízo final. Isso para nós não abrimos mão. 2 Coríntios 5, 10: pois todos nós devemos comparecer perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba de acordo com as obras praticadas por meio do corpo, quer sejam boas, quer sejam más. Haverá um juízo. Tem correntes da teologia, não vou entrar nesse mérito, tem correntes na teologia que acreditam que haverão dois juízos, um para os salvos num dia, um outro dia para os ímpios. Tanto faz se vai ter dois, se vai ter um. O problema é que vai ter um juízo, e tanto os salvos quanto os ímpios vão comparecer diante do juiz, e o julgamento ele será exercido com justiça, verdade e santidade. Cristo mesmo, que morreu como cordeiro, julgará como rei. Atos 17:31. Pois estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio do homem que designou, e deu prova disso a todos, ressuscitando-o dentre os mortos. Quem que é esse homem que Deus designou e que ressuscitou dentre os mortos? Quem foi que ressuscitou dentre os mortos, queridos? Jesus. Então, haverá um dia, o apóstolo está falando aqui, haverá um dia que Deus há de julgar do mundo, e Ele designou Jesus, que ressuscitou dentre os mortos, para ser esse juiz, e Ele julgará a todos com justiça. Não a minha justiça, não a sua justiça. A gente não tem como dimensionar a justiça de Cristo.
porque é uma justiça perfeita, imparcial, de verdade. A justiça humana, por mais que ela tente, mas há uma certa parcialidade. Aliás, olhando para o Brasil, há bastante parcialidade, né? Mas a justiça de Deus não. A justiça de Deus é justiça mesmo, né? Toda a humanidade será separada em dois grupos: os salvos e os perdidos, cada um recebendo da parte de Deus ou o galardão ou condenação. Vai faltar tempo aqui para nós meditarmos em todas as questões, mas a Bíblia, nessa parte do galardão aqui, a Bíblia tem uma série de textos que vai comprovando coisas que nós vamos receber. Às vezes a gente acha que vai chegar no céu lá tudo bonitinho só e ok, mas há recompensas da parte de Deus para nós. Há coroas, né? Em outros textos vai falar que nós recebemos coroa, galardão, enfim, vários textos diferentes. Eu não me lembro agora, que fala sobre um sinal que nós teremos, né? Está no Antigo Testamento, eu tenho marcado lá, que você terá um sinal, os salvos, como o pastor explicou da seguinte forma: por exemplo, Cefra é um homem que ganhou um casal, então você tem um sinal. Outro aceitou Jesus, foi para o céu, e ele não fez nada, então, mas ele está salvo. Então a pessoa não vai ter ciúme do outro porque o outro. Porque não vai ter pecado, não vai ter ciúme nem inveja de ninguém, graças a Deus. Então fica tranquilo com relação a isso. Se eu não me engano, acho que foi o Hernandes que eu vi comentando esses dias, que ele fala que até a própria lembrança do que eu vou ficar lá no céu e vou ficar lembrando do meu pai, sei lá o que foi mal, foi para o inferno e vou ficar triste. A Bíblia diz que não haverá tristeza, todos nós viveremos em plena alegria. De alguma maneira, Deus, na sua soberania, Ele vai tratar com o nosso coração de maneira que nós vamos entender, falando: não, Cristo é justo, eu estou aqui graças a Cristo, mas Cristo também é justo porque o fulano está aqui, e vamos viver alegre com relação a isso. Hoje talvez para nós seja um pouco difícil nós compreendermos, mas a justiça de Deus ela vai se revelar de tal maneira que nós vamos compreender isso no julgamento. O Franklin Ferreira fala o seguinte: o juízo vem para expor a glória de Deus, engrandecendo sua santidade e justiça, e também sua graça e misericórdia. Então, se por um lado Deus, nesse juízo, Ele vai demonstrar a sua santidade, a sua justiça, executando o juízo, julgando com seriedade, com severidade, mas por outro lado, Deus também, nesse juízo, Deus vai mostrar a sua graça e a sua misericórdia, que de alguma maneira não vai ter ninguém que vai falar: não, poxa, Deus fez isso comigo, eu não acredito, Deus está sendo injusto comigo. Não, todo mundo vai olhar e falar: Deus, o Senhor fez isso, o Senhor é justo, o Senhor é justo. Eu posso estar errado aqui, mas o Senhor é justo, eu não sou. Talvez para nós a gente vá mais ainda, né? Essa questão da graça e da misericórdia de Deus. Deus, tua graça realmente é maravilhosa. Eu não merecia estar aqui, eu estou aqui pela graça. Esse texto de Mateus diz: todas as nações serão unidas diante dele, e ele separará uma das outras, como o pastor separa a ovelha dos bodes. Se você o ponto aqui é o capítulo todo, 25, que é aquele episódio que Jesus fala: tive fome, me deste de comer, tive sede, me deste de beber. Depois você pode ler com calma se você não lembra dessa passagem. Mateus capítulo 25, do 31 até o 46. E nesse texto Jesus diz claramente que ele vai separar as ovelhas, os salvos e os bodes, né? Os salvos, aliás, aqui na direita, os bodes, os perdidos na sua esquerda, e cada um, o texto termina falando que cada um vai receber conforme as suas obras. Agora o destino eterno. Então, vamos lá, mais uma vez, repassando aqui: fim de todas as coisas, Cristo voltará em glória visível inesperadamente. Haverá um juízo, Deus julgará todas as coisas, os mortos ressuscitarão, e existirá a realidade do inferno. A gente não pode fechar os olhos e falar: não, Deus é amor, ai que bonito, Deus é gracioso, é misericórdia, todo mundo vai para o céu, e a gente arranca um monte de página da Bíblia.
porque a Bíblia trata e fala muito sobre o inferno. Mateus 25, 46. Jesus foi quem mais falou do inferno. Jesus foi mais quem falou do inferno. Aliás, as pessoas têm essa não sei se é mania, mas de como será Jesus, não. No Antigo Testamento é um Deus mau, né? No Antigo Testamento é um Deus que pune, que mata todo mundo, não sei o quê. Agora não, Jesus não, a ética de Jesus, olha o sermão do monte, Jesus foi mais quem falou do inferno. Jesus bateu aí naqueles cambistas do templo. Enfim, Jesus é Jesus, né? Mateus 25, 46 diz: irão estes para o castigo eterno, mas os justos para a vida eterna. É a continuação daquele texto, aqui desse texto de Mateus 25, ó, é o mesmo texto que fala que Deus vai separar as ovelhas dos bodes. E aí, quem tem fome e deu de comer aos pequeninos, Jesus fala: porque você deu de comer, você fez isso, não fez somente para ele, fez para mim. Então entre o gosto do seu Senhor. Depois ele vai falar: eu tive fome e você não me deu de comer, aparta-se de mim e tudo mais. O texto termina falando: irão estes que não deram de comer para o castigo eterno, mas os que deram de comer, lá no exemplo que Jesus está citando aqui, para a vida eterna. A Bíblia ensina com clareza: há um juízo real, uma separação eterna e uma consequência para o pecado não perdoado. A gente não pode fechar os nossos olhos para isso. E a humanidade sem Cristo, a humanidade sem Jesus, caminha para essa realidade. O inferno, por mais que a gente possa até não compreender, mas um dia nós compreenderemos, mas o inferno cumpre o propósito eterno de Deus em dar glória ao seu nome. Nada do que Deus faz, Ele faz por acaso. Ele faz porque, ou Ele faz como, agora eu vou pegar aqui, eu quero muito punir a Letícia, ela está sendo uma pessoa muito má. Para você ver aqui, eu quero, depois a gente conversa. Está sendo uma pessoa muito má aqui, então eu vou preparar o inferno para ela e tal. Não, tudo que Deus faz, Ele faz para dar glória para o seu nome. De alguma maneira o inferno vai cumprir isso. Vamos ler esse texto de Isaías. Por amor do meu próprio nome, eu adio a minha ira. Por amor de meu louvor, eu a contive, para que você não fosse eliminado. Veja, eu refinei você, embora não como prata, eu provei na fornalha da aflição. Por amor de mim mesmo, eu faço isso. Como posso permitir que eu mesmo seja difamado? Não darei a minha glória a outro. Como que Deus, justo e real, Deus poderoso, um Deus que a Bíblia diz que Ele não tolera o pecado, que Ele não suporta a abominação, que Ele não pode passar em branco, passar pano para o erro. Como que Deus ia permitir que o próprio nome dele seja difamado e falar: não, tudo bem, gente, não, vocês estão nessa vida aí depravada, nessa vida que não está nem aí para nada, então cada um cometendo seus pecados, cada um se virando as costas contra... Mas tudo bem, eu sou um amor, eu vou de alguma maneira abraçar todo mundo, é amor. Como que ele vai difamar o seu próprio nome, a sua justiça? Deus dá glória ao seu nome ao punir o pecador, porque o pecado merece punição. Mas Deus ainda dá mais glória ao seu nome ao oferecer graça e misericórdia para nós. Quando Ele estende a sua mão de misericórdia e fala: filho, sai daí, sai dessa lama, vem para o reino do Filho, vem para a luz de Jesus. Deus estende graça aos que nele confiam e derrama a sua ira sobre os que o rejeitam. João 3,36. Quem crê no Filho tem a vida eterna, já quem rejeita o Filho não verá a vida, mas a ira de Deus permanece. E aí, mais uma vez, aquela imagem que a gente tem daquele Deus: nossa, Deus, por que Deus está punindo as pessoas? Mas Deus é tão gracioso, Ele deu o seu próprio Filho. E está aqui, o texto é muito: quem crê no Filho tem a vida eterna. Quem quiser, o texto que nós lemos lá de Apocalipse, quem quiser, beba de graça da água da vida. É muita graça de Deus, é muita bondade de Deus para conosco. E o que tem que também nos motivar quanto igreja a proclamarmos essa verdade, porque Deus está oferecendo isso, e oferece a todos de graça. Quem quiser, vem, beba de graça.
O Filho foi oferecido, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê. Basta crer, Deus entregou o seu bem mais precioso. Pela fé nós acessamos essa graça, mas Ele fez a parte pesada, vamos dizer assim. Então sim, existe a realidade do inferno. Claro que isso não deve gerar especulação, mas deve gerar seriedade espiritual. Por que eu coloquei isso? Infelizmente tem algumas pessoas que vivem em torno também do inferno, e sonham e relatam, e tem algumas pessoas que dizem que teve visão e vai para o inferno. Tem uma que escreveu um livro que foi, acho que umas 15 vezes lá para o inferno. Não, assim, e vive a vida dele em torno de encontrar demônio, de ir no inferno. Não, a nossa vida é o céu. Vamos olhar para o texto lá de Apocalipse que eu fiz questão de abrir. Tem a parte que fala do castigo, mas o texto gasta mais força em falar: olha, não vai ter tristeza, não vai ter dor, vai ter. Depois o texto continua falando: vai ter rude de ouro, vai ter pedra, vai ter assim, vai ter aquilo, vai ter lá. É o céu a nossa realidade. Vamos gastar nossa energia em pensar no céu, não ficar especulando como é que vai ser o inferno, se vai arder. Aliás, tudo bem, não, deixa para um outro momento. Quem sabe mais para frente a gente pode falar um pouco mais profundamente sobre o inferno, sobre essas questões. Estou dando uma pincelada porque a gente tem outras coisas para falar aqui, senão a gente vai ficar aqui até as 10. E aí, por último, o destino eterno, os novos céus e a nova terra. Então, nós falamos da realidade do inferno, claro, mas graças a Deus também tem a realidade do céu. A criação será restaurada, o texto que nós lemos: não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor. O futuro do crente não é escapar da criação, mas é vê-la completamente restaurada. E Deus, o próprio Deus, habitará no seu povo. Irmãos, isso é a maior bênção de estar na presença de Deus, a maior bênção de estar no céu, a maior bênção de ser salvo em Cristo Jesus, é experimentar por toda a eternidade a presença do Criador. A maior bênção não será um lugar, mas a presença plena de Deus com o seu povo para sempre. Coisa maravilhosa. O texto de Apocalipse, você continua lendo, depois leia o capítulo 21, fala que não vai ter templo na cidade de Nova Jerusalém. Não vai ter templo porque o próprio Deus estará lá. Não vai ter sol, porque é Deus que vai iluminar ela. Que coisa maravilhosa, essa presença do nosso Deus. E estar na presença de Deus é viver em eterna alegria. Salmo 16, onde diz: na tua presença há plenitude e alegria. Os salvos viverão em corpos glorificados, em comunidade, em adoração contínua. E aí, geralmente também, deixa eu desfazer um pensamento que é comum. Geralmente, quando a gente pensa no céu e pensa no inferno, as pessoas pensam no céu como todo mundo com anjo, com asinha, auréola, né? Auréola e a harpinha na mão, e tocando aquelas musiquinhas bem lentinhas, não sei o que, enquanto que está lá no inferno, todo mundo feliz, bebendo, tocando funk, todo mundo dançando, e o fogo torrando, fazendo churrasco. É uma imagem totalmente distorcida daquilo que é de fato a realidade. Haverá no céu adoração contínua? Haverá. Mas isso não quer dizer que nós estaremos lá na presença de Deus, nessa nova criação, cantando sem parar. Estamos lá cantando, e canta, e aí a imagem da pessoa, geralmente você vai falar com a pessoa: nossa, mas o céu é muito tedioso, as pessoas ficam cantando, as mesmas canções, és minha visão, e vem cantando, e não para, e parece que vai dar aí um negócio chato. Não é assim. A Bíblia diz que nós reinaremos com Cristo. O que a ideia de adoração contínua traz para nós é que toda atividade, já coloquei aqui, toda atividade dos santos, toda atividade nossa, dos remidos, dos salvos, tudo aquilo que a gente fizer, de alguma maneira vai glorificar Cristo. Não vai ter mais pecado. Então, tudo aquilo que a gente fizer, não sei o que a gente vai fazer, também é outro ponto, não sei o que a gente vai fazer, mas tudo aquilo que a gente fizer não vai ter pecado, então não vai te desagradar a Deus, pelo contrário, vai glorificar a Deus. Isso que é a ideia de adoração contínua. A Bíblia diz que nós reinaremos, seremos como reis e sacerdotes com Jesus. Vamos dominar com Cristo essa nova criação.
exatamente como que isso se dará, não sei, mas vai ser algo glorioso, vai ser algo fantástico, vai ser algo maravilhoso. Eu sempre olho, eu gosto de... Importante ir para lá. Eu sempre gosto de olhar, eu não sei se você tem essa mania, eu tenho uma mania de, às vezes quando eu estou num lugar, olhar a natureza, e aí eu peguei esse costume de olhar a morte da natureza. Então, se você, por exemplo, está vendo a árvore, não sei se você, por mais bonita que a árvore possa ser, mas se você olhar com calma, tem morte na árvore. Ela está envelhecendo, tem folha caindo, tem alguma madeira que está se soltando, que está apodrecendo, tem de algum pontinho que vai ter morte nela. Um animal, por mais belo que seja, algum pontinho nele tem alguma coisa, algum defeitinho tem. Eu fico tentando imaginar como que isso será no céu quando não tem mais morte. Não vai ter mais morte. Como é que vai ser a árvore? Não sei se vai ter árvore, mas claro que vai ter novos céus e nova terra. Eu tinha um pastor, quando eu era criança, que ele falava, irmãos, ele gostava muito de melancia. Ele falava, irmãos, imagina a melancia do céu. Não sei se vai ter melancia do céu, se a gente vai comer. Mas enfim, é só para a gente entender que não vai ser um negócio chato, monótono e... Pode falar. Então, quando eu vou falar com as crianças a respeito do céu, né, eu gosto daquele versículo que diz que nem os olhos viram, né, nem jamais penetrou em coração humano aquilo que Deus tem preparado. Eu falar uma coisa tão legal, que nem aquilo de mais legal que você imagina não chega aos pés de como vai ser o céu, né? Então, eu gosto de fazer eles pensarem assim, né, para justamente cair por esse pensamento de tédio, de coisa E o contrário também, né? Não vai ser aquela festa lá no inferno também, não vai ter esse churrasquinho, vai ser esse nome. Quem já morreu? Quem já morreu, boa, nós não colocamos aqui, mas é interessante. Nós cremos que quem já morreu está no que nós chamamos de paraíso. Já está com Deus, que é o céu. Está com Deus, está na presença de Deus. O texto de Apocalipse vai falar que eles estão na face do Cordeiro, estão no seio de Abraão. Tem uma parábola que Jesus conta, que é uma história que eu particularmente creio que é uma história verdadeira, que Jesus conta do rico e do Lázaro. E quando os dois morrem, vou lembrar agora, até em Lucas, mas não vou lembrar a referência. Quando os dois morrem, tanto o rico quanto o Lázaro, e acho que é 17, se não me engano. Depois a gente pode pesquisar e mando para os irmãos. Quando os dois morrem, tanto o rico quanto o Lázaro, os dois têm destinos separados, têm destinos diferentes. O Lázaro, que era o pobre, ele vai para o seio de Abraão, que é esse lugar que nós podemos chamar de paraíso, ao lado do Senhor, ao lado de Cristo, enquanto que o rico, ele vai para um lugar de tormento. E aí o rico fica, o Senhor, olha o dedo aí, me dá, tá muito ruim aqui e tal, não sei o quê. E aí o Abraão, nessa história que Jesus conta, fala, olha, não tem como atravessar o abismo que há entre você, entre nós, não tem como eu ir até aí, nem você pode vir para cá, o seu lugar está aí, se foi julgado, você está aí, eu estou aqui. Não tem como eu ir para lá. E aí o rico ele faz uma pergunta interessante, fala, olha, então Senhor, me manda o Lázaro de volta, ele está aí do seu lado, manda ele, não precisa nem mandar ele, manda ele de volta para o mundo dos vivos, para que ele fale como é que é ruim estar aqui. Em outras palavras, estou parafraseando aqui, para que ele fale como é que é ruim, para que as pessoas que estão lá possam entender, possam mudar, possam crer que existe de fato um lugar ruim e um lugar bom. Parafraseando bastante mesmo. E aí Abraão responde para ele, fala, olha, também não, as pessoas que tem lá, eles já têm Moisés e os profetas. Ou seja, em outras palavras, Abraão responde, eles já têm as escrituras sagradas. Elas testificam qual deve ser o destino, para como que nós devemos, o que nós devemos fazer para que o nosso destino seja o A ou o B. Eles já têm essa prova. Mesmo que Lázaro voltasse, se eles não acreditam em Moisés, se eles não acreditam nas Escrituras, eles também não acreditariam em Lázaro. Em outras palavras, é isso que Jesus está querendo dizer. Ele disse, né? Hoje mesmo estará comigo no paraíso. Isso. Então quer dizer, quem já morreu já foi julgado. Já está com Deus, vai ter um julgamento. Vai ter um julgamento final. Mas de alguma maneira já tem uma prévia
desse resultado ele já está com o Senhor. Ah, tá. Ou já está no lugar de tormento. Depois serão levantarão. Mas depois eles ressuscitarão porque estão lá hoje em alma. Mas vai ter o último dia que eles ressuscitarão, aí os corpos ressuscitarão e haverá esse grande julgamento de todas as coisas. Acho que é como se fosse Deus dizer, olha, eu estou fazendo isso para mostrar a você por que você tem para o inferno. Né? Por que fulano está, por que esse que está no céu, por que esse que está no inferno? Porque eles precisam entender que eles foram no inferno, porque eles quiseram ir, né? Tudo bem? Mais ou menos? Irmãos, nem tudo que diz respeito, aliás, a maior parte do que diz respeito ao fim de todas as coisas, nós não vamos saber com certeza. E não é nosso dever saber com certeza. O que é o nosso dever como cristão? Saber com convicção. Cristo morreu pelos meus pecados. Eu era pecador. Eu era pobre, perdido e miserável pecador. Mas o sangue de Jesus vertido na cruz tem poder para libertar todo o meu pecado. E ao crer e ao confessar o nome de Jesus, esse sangue derramado na cruz vem sobre mim, me limpa dos meus pecados, me salva, me limpa, me cura, me transforma. E agora, como Jesus ressuscitou dos mortos, dando um sinal, dando uma garantia, eu também um dia vou ressuscitar e estarei com Cristo para sempre. Essa tem que ser a nossa esperança, essa tem que ser a nossa convicção, essa tem que ser a nossa certeza. Ok? Para finalizarmos, como viveremos a luz da eternidade? Viva com os olhos na eternidade, desde que a perspectiva do fim reoriente as suas prioridades. O texto bíblico diz: olhe para o alto, mantenha os olhos nas coisas do alto, viva com essa expectativa. A gente às vezes se limita muito olhando para as coisas do aqui e do agora e está preocupado com o boleto que vai vencer amanhã. Tudo bem, não vai deixar também, né? Não é isso que eu quero dizer, mas enfim, tira um pouco os olhos do aqui e olha para o alto, olha para a eternidade, olha para o lugar que Deus tem preparado para nós. Viva preparado para a volta de Jesus. Vigilância, santidade, prontidão, marca um discípulo fiel. É claro que a nossa salvação a gente não compra. Eu não vou ficar aqui, peraí que eu tenho que fazer tudo certinho. Nossa, eu falei um palavrão, meu Deus, perdi minha salvação. A gente já falou sobre isso. Não é esse tipo de vigilância medrosa, mas é temerosa de respeito ao Senhor, de amor ao Senhor. Falar: não, Senhor, eu vou guardar a minha boca porque eu quero ser fiel ao Senhor. Quero ser digno do Evangelho que eu fui comprado. Leve o pecado e a salvação a sério. O juiz é real. Gente, não dá para... A Bíblia gasta... Aliás, a Bíblia tem bastante pontos. Como nós falamos aqui, o próprio Jesus foi quem mais falou sobre o inferno. É real. A graça que nos salva é ainda mais poderosa. Beba de graça da água da viva. A água da vida está lá disponível a todo aquele que quiser. Beba de graça dessa água. Encontre esperança no futuro. O fim da história não é tragédia, é triunfo. Deus vence. Jesus vem como rei, leão, e ele vai subjugar todas as nações. Não vai ter Trump, Putin, sei lá. Não vai ter nenhum desses governantes que vai de alguma maneira tentar. Jesus vem como rei soberano sobre tudo e sobre todos. Ele vence e vive com propósito. Cada dia uma oportunidade de glorificar o Rei que virá. Nós possamos encontrar o nosso propósito, abençoar outros, falar desse Evangelho para outros, dizer não para os pecados nossos, de uma maneira para glorificar o reino de Deus. A história não termina na cruz, ela termina em um Rei reinando, o Senhor dos Senhores sobre toda a criação, uma criação restaurada, novos céus, nova terra, glória eterna, um povo redimido para sempre na presença do Pai. O próprio Jesus disse: certamente vem sem demora. E qual tem que ser a resposta da igreja? Qual tem que ser a sua resposta? É medo? É calafrio? É desesperança? Olha, o Senhor, vai acontecer o fim do mundo? Não, a nossa resposta é amém. Vem, Senhor Jesus. Amém. Deus abençoe, queridos. É a série Igreja